Olá, boa tarde. Já não é novidade que a ação do homem na natureza tem causado grandes impactos ambientais. E o desafio dos ambientalistas é propor ações que amenizem esses efeitos. No ponto de vista de hoje, vamos falar sobre os problemas causados pela extração de areia e também sobre um projeto de recuperação dessas áreas. Ao meu lado, a coordenadora do projeto Conhecer para Conservar da Univap, professora Maria Regina. Ela é bióloga, doutora em Ecologia e Recursos Naturais. Boa tarde, professora. Boa tarde, Tudo Gislaine. bem? Seja bem-vinda. Professora, nem todo mundo sabe o que é uma cava de areia. A senhora pode nos explicar? Bom, Gislaine, a cava de areia é o nome que a gente dá para as lagoas que surgem, para as lagoas que resultam do processo de extração de areia, quando esse processo ocorre na área de várzea. Tá? Então, você faz a extração de areia e, pela retirada desse recurso natural, forma-se uma lagoa. Então, aí o que a gente pode observar a gente tem a retirada da cobertura vegetal e formam-se esses barrancos enormes que a gente vê lá ao fundo, que a gente chama de talude. Esses taludes, eles são resultado desse processo da extração, né? Então, uma das transformações que a gente tem na paisagem é exatamente tira a cobertura vegetal e a gente tem um terreno árido, tá? Como resultado desse processo de extração de areia. A partir do momento que você retira essa matéria-prima, formam-se buracos, né? E esses buracos, como o lençol freático, né? Ele é mais elevado nessa área de várzea, então esse buraco ele é preenchido pela areia. Tá? Então, a gente tem a formação dessas lagoas, ou como a gente fala, cava de areia, porque a gente cavou, né? A gente escavou e retirou esse recurso natural. Professora, quais os impactos ambientais resultantes desse tipo de atividade? Então, além da retirada da cobertura vegetal, da transformação da paisagem, da perda da diversidade biológica, a gente ainda tem alguns impactos, por exemplo, alterações na umidade relativa do ar, porque eu estou retirando uma cobertura vegetal que garante o ciclo hidrológico, que garante a manutenção da umidade, por exemplo. Tá? A gente tem, com essa transformação da paisagem, um sistema que, logo após a extração de areia, parecem crateras lunares, sabe? Um sistema bem árido mesmo, bem deserto. Aqui no estado de São Paulo, onde se encontram as maiores jazidas? Olha, aqui no Vale do Paraíba, a gente teve um crescimento da exploração de areia a partir dos anos de 1950. Então, inicialmente era feita onde? Na Grande São Paulo. A gente teve a expansão urbana, né, em São Paulo e, exatamente por essa expansão, a gente teve uma migração dos projetos, dos processos de extração para o Vale do Paraíba. A gente tem também esse recurso mineral no Vale do Ribeira, tá, que são os dois pontos assim, preferenciais que a gente tem a extração de areia. Na realidade, é importante a gente entender que a extração do recurso natural deve ser mais próxima dos pontos aonde ela vai ser utilizada, aonde esse recurso vai ser utilizado. Então, a gente tem o zoneamento minerário para a região do Vale do Paraíba, que mostra o quê? Que de Jacareí, né, em direção a Pindamonhangaba, as jazidas de areia elas vão se tornando menores. Então, aqui nessa nossa região, eu tenho maior concentração em Jacareí. E aí, progressivamente, a gente vai tendo uma redução. Tá? São José, Tremembé, Caçapava, Taubaté, né, seguindo o eixo da Dutra. E que elementos caracterizam uma área como própria para a extração? Na realidade, a gente precisa do quê? A gente precisa da caracterização geológica, geotécnica, que vai identificar esse recurso mineral. Normalmente, né, a gente vai ter aonde? Em planícies, né, em áreas de inundação. Na realidade, existe uma forte relação com o corpo, com o recurso hídrico e com a sua área de várzea. A areia é um elemento fundamental para a construção civil. Existe alguma maneira de extraí-la sem causar tantos impactos ambientais? Esse que é um grande problema nosso.
né? Na realidade, os recursos minerais, independente se é areia ou não, a sua extração leva a grandes impactos ambientais. E o processo de extração de areia, que é fundamental para a construção civil, que é para dar abrigo à população, né, para as diferentes comunidades, o processo de extração não é possível sem que ocorra um impacto. O importante é que a gente tenha ações paralelas e posteriores de recuperação, que voltem, né, a tornar esse ambiente produtivo de alguma forma.